A gente recebe agora um entrevistado. O isolamento social aumentou a subnotificação de casos de violência, ainda por cima violência infantil. Sobre esse alerta, a gente bate um papo agora aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, com o ortopedista infantil, Dr. Davi Norton. Doutor, bom dia, seja bem-vindo. Obrigada pelo seu tempo, por nos atender aqui na Jovem Pan. Muito bom dia, Adriana. Bom dia, ouvintes da Jovem Pan. É um prazer estar com vocês, apesar do tema não ser tão prazeroso assim, né? Apesar do tema mesmo, infelizmente, hein? Doutor, com a sua experiência, vamos começar tentando entender um pouquinho quais seriam os motivos, na sua opinião, de ter levado esse aumento tão grande da violência doméstica contra crianças, especialmente, agora, nesse período da pandemia. A violência acontece porque as pessoas perdem o controle em casa, né? Lógico que tem alguns que acreditam que uma forma correta de se tratar a criança é com agressão, que não é correto, né? Mas elas acabam descontando. A criança é meio que uma válvula de escape, né? Pense comigo que antes as crianças estavam indo para a escola, as crianças estavam saindo de casa, saindo para passear, coisas assim, e agora está todo mundo preso dentro de casa. Então antes você não tinha que cuidar por tanto tempo da criança, agora você tem. Antes elas conseguiam sair e desestressar e brincar e tudo mais, e agora não conseguem. Então é como se fosse uma panela de pressão, né? Vai criando pressão e não tem válvula de escape. Às vezes a única válvula é justamente a agressão dos cuidadores com a criança, né? Que pena. E outro dia a gente acompanhava recentemente a ministra Damares dos Direitos Humanos, Família, Mulheres, falando sobre o lançamento do aplicativo Direitos Humanos Brasil, justamente para denúncias desse tipo. Ela falava que diminuíram as ligações, os números de ligações a 181, 180 e o 100, o Disque Denúncia para agressões para crianças, e que isso não era uma boa notícia, porque as crianças costumam mesmo notificar, falar do que passam na escola, na creche, quando estão fora de casa com outras pessoas, é claro. Então, por exemplo, no consultório do senhor, como é possível identificar as agressões, a princípio fisicamente, como elas costumam ser? Do ponto de vista físico, é mais fácil do que das outras formas, né, da forma psicológica. Mas físico a gente vai ver algumas lesões corporais. Então, é natural a criança, por exemplo, machucar a testa, machucar as pernas, machucar os antebraços, que ela geralmente machuca quando ela está brincando, fazendo suas atividades, né? Por outro lado, ela machucar, por exemplo, coxa, o braço, bochechas, pescoço, dorso, são regiões que não são machucadas naturalmente, são por agressão. A gente consegue ver tipos de lesões também. Então, você vê muitos, por exemplo, hematomas em vários estágios de evolução. Então, você sabe que o hematoma normalmente é vermelho, depois roxo, e você vê alguns já verdes, amarelos em vários lugares, né? Você pode ver mordidas, você pode ver queimaduras por bituca de cigarro, você pode ver queimaduras por outras coisas, né? Então, todos esses são sinais, mas principalmente múltiplas lesões em áreas que não são compatíveis com uma criança brincando. Puxa vida, que pesado, hein? E sem ser fisicamente, no consultório do senhor, por exemplo, bater um papo com a criança também ajuda? A criança, ela gosta de se abrir? A maioria das crianças falam ou ficam com medo e não contam nada? E elas ficam com medo, algumas falam, lógico, né, mas a maioria acaba ficando com medo um pouco porque o próprio agressor fala para ela, não conte porque senão vai acontecer alguma coisa com a sua mãe ou alguma coisa do tipo. Eles fazem uma chantagem, né? E elas acabam, na verdade, psicologicamente, o que a gente vê, elas ficam mais deprimidas, mais tristes, elas ficam mais arredias, às vezes agressivas, elas pioram o desempenho escolar. Às vezes elas regridem. Então, por exemplo, você tem uma criança que já parou de fazer xixi na cama, ela volta a fazer, ou uma criança que tinha parado de usar fralda, volta a usar fralda. Então, são algumas coisas, alguns indícios psicológicos de que não está evoluindo bem. E, doutora, a gente está falando de crianças entre quais idades? Isso aí, uma ampla, todas as idades, né? Desde criança até adolescência. O que vai mudar é o que regrediu, né? Então, por exemplo, a criança já falava bem, lá para os 2, 3 anos, assim, estava falando bem, começou a piorar, começou a cometer erro gramatical, gaguejar, né? Ou então adolescente e começa a ficar mais deprimido, mais triste, isolado, começa a ir mal na escola, né? Que é uma coisa que é mais difícil de você avaliar com a criança menor. Tá. E no caso do consultório do senhor, a partir do momento em que a agressão é identificada, o senhor tem como ajudar? Na verdade, a gente acaba
identificando mais no hospital do que no consultório, são locais diferentes de busca de cuidados, né? Tá. No hospital, a gente tem a obrigação de notificar o caso, então você tem que informar o conselho tutelar, a vara da infância, né? E a melhor medida de proteção que a gente pode fazer no hospital é a internação. Então a gente interna a criança, afasta dos agressores, né? E aí procede com a investigação e as medidas adequadas. E as pessoas comuns que não trabalham em hospitais, que não são médicas, podem ajudar também? O pessoal está dizendo que aquela frase, o ditado antigo de quem briga de mulher, marido e mulher não se mete a colher, mas que tem que passar a meter, sim, denunciar, tentar ajudar, algo do tipo. No caso das crianças também, um vizinho, por exemplo, ouvindo uma criança constantemente sendo agredida, tem como ajudar através desses canais anônimos, inclusive muita gente não quer se expor ou se identificar? Sim, a gente tem que evitar ser neutro quando coloca em risco a vida de outros, né? A gente sabe que as crianças, progressivamente, a agressão vai se tornando mais grave até o ponto que elas chegam efetivamente a falecer por causa dessas agressões, né? Os métodos são esses: o Disque Denúncia, você tem o aplicativo, e também tem uma coisa que muitas pessoas não lembram, que nas regiões em que você tem a unidade básica de saúde, tem os agentes comunitários que fazem as visitas domiciliares, né? E que podem ajudar bastante nessa identificação dos casos. E o Conselho Tutelar, como ele age? Ele pode chegar ao ponto de tirar, em definitivo, a criança dos seus familiares ou dos seus cuidadores? Pode, né? Lógico que o ideal sempre é manter a criança com a família. Então, eles vão investigar exatamente o que está acontecendo, e se confirmando mesmo a agressão, e definindo os agressores e tudo mais, eles podem efetivamente tirar a guarda. Tá, ok. É um assunto bastante delicado, mas que infelizmente acontece muito, não só no nosso país, mas no mundo todo também, agressão a crianças, e as crianças ficam com muita dificuldade de denunciar, de saber em quem confiar e contar. O senhor teria como passar mais algumas orientações para quem quer ajudar essa situação e não sabe como, só se você estiver realmente perto e presenciar uma situação, ou tem alguma outra forma, um trabalho voluntário que possa contribuir para que esses números diminuam no nosso país? Não, o melhor jeito é ficar de olho, né? Tá. É isso que a gente falou, não ser neutro, né? Então, você suspeitou, você deve informar, né? Como médico, a gente tem que informar mesmo suspeita, né? E as pessoas que estão ao redor também. E lógico que é difícil. Eu vou dizer para você que eu já tentei ligar uma vez de um caso de conhecidos, né? A gente ficou muito tempo no telefone, ficou mais de 1 hora, e no final a gente não conseguiu, né? Mas isso não é para você desanimar, é para você tentar mesmo, né? O que a gente consegue fazer como cidadãos é isso, é informar as autoridades competentes. Ok, uma atitude como essa pode fazer grande diferença. O senhor já acompanhou casos de crianças que passaram por agressão e depois de algum tipo de trabalho, orientação, passaram a ter uma vida melhor? Ou geralmente quando a família é problemática, depende do problema, imagino, o alcoolismo é um problema muito grave nesses casos também. As crianças sofrem com isso e nesse período de quarentena elas estão trancadas dentro de casa com seus agressores, o que é pior ainda, não? Exatamente. Isso de estar trancado é o que contribui para você ter uma subnotificação, né? Inclusive, no Reino Unido, eles, sabendo desse problema de agressões, não só a crianças, mas mulheres e tudo mais, né? Eles fizeram uma técnica que você ligava, você não precisava falar nada, você ligava para o número, dava 2 tossidas e desligava. E aí Olha. eles já sabiam que isso era um caso de agressão e já tomavam as medidas, né? Porque imagina que você tá lá com o agressor do seu lado, não dá para você ligar e falar, tô sendo agredida, né? Sim. Você tem que achar um jeito discreto de falar isso. Sim, e por isso mesmo também a ministra vinha dizendo que o governo criou esse aplicativo chamado Direitos Humanos Brasil, porque aí pelo menos é necessário só teclar. Agora a gente sabe que nem todo mundo tem nem celular em casa, ou que seja um acesso à internet, ou um telefone que possa utilizar. Mais uma vez a gente passa aqui os números do Disque Denúncia, 181, o 180 e o 100 também, além desse novo aplicativo. Bom entender um pouco melhor sobre esse quadro, essa situação muito triste, e ajudar quem nos acompanha, quem nos ouve, quem nos assiste, a também poder ajudar, ou quem sabe a sair do problema caso a pessoa esteja envolvida numa situação como essa dentro de casa. A gente conversou com o Dr. Davi Norton, ortopedista infantil. Muito obrigada pelas suas orientações, por conversar com a Jovem Pan. Boa quarta-feira, doutor. Eu que agradeço, boa quarta-feira, bom trabalho aí. Obrigada, bom trabalho também.